Bom dia, bom sábado. Hoje calhou-me a mim então passar a mensagem, depois de uma semana que até já comentei que foi extremamente estressante, muita rotação, não é? É um dos últimos dias do ano. Para quem vai trabalhar ainda não vai ser os últimos dias, mas normal agora é que vão parar um bocadinho, ainda vou continuar a trabalhar, mas pronto, foi muito estressante e não foi fácil. Depois a descompressão às vezes é pior do que a adrenalina do dia a dia. Eu gostava, antes de começar a mensagem, gostava de fazer uma correção relativamente à minha última mensagem, porque eu dei um dado errado. Quando falei sobre a velocidade da Terra, eu disse que era 1.4 km por hora. Ou seja, se fosse 1.4 km por hora, eu fiquei desde o meu último culto até agora, ainda não tinha dado a volta completa. Portanto, está errado. É cerca de 1670 km por hora. E eu peço desculpa, porque na altura a vírgula foi o que me fez confusão. E assim, ela varia, não é? Consoante a nossa posição no globo, estamos a falar disto mais ou menos no Equador, que é mais ou menos a linha central do nosso planeta. Então, a velocidade, isto relativamente ao meu tema, que foi a velocidade da nossa vida. Portanto, fica então esta pequena correção. Ora bem, eu escolhi um tema e era para ter escolhido sobre o Natal, e eu não escolhi sobre o Natal, derivado à época festiva que então nós nos estamos quase a encontrar, mas de qualquer maneira eu escolhi um hino. O último hino tem a ver sobre isso, e eu acho que não me enganei, tem a ver sobre isso, que é para não ficar esquecido. E o tema que eu escolhi foi um tema que não tem muito tempo, há algum tempo, ao tomar um pequeno almoço, gosto de ver umas pequenas meditações, são breves minutos, e falou-me sobre um tema que me despertou. Despertou-me, e então segui então, a tentar desenvolver um bocadinho mais, porque acho que é um tema que é extremamente importante. Então ia pedir que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no capítulo 20 de João. E é todo o capítulo 20 de João, bem conhecido de todos nós. E o tema, o título desta mensagem hoje de manhã é Não reconheceram Jesus até que foi despertado. Iria então começar por ler do versículo 1 ao 10, e diz-nos assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Levaram o Senhor ao sepulcro e não sabemos onde puseram. Então, Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu bem mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiramente ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Temos aqui então, e depois vamos desenvolver mais um bocadinho o capítulo 20, mas é aqui alguns detalhes que eu gostava de tocar. Então, o capítulo 20 de João descreve uma das manhãs mais extraordinárias da história: a ressurreição de Cristo. No entanto, algo surpreendente acontece: é que os discípulos não reconheceram Jesus. Mesmo estando diante dele, esta passagem não fala apenas do passado, mas revela verdades espirituais para a Igreja hoje. Neste capítulo 20 de João, temos o relato da ressurreição de Jesus em suas primeiras aparições, depois de vivo entre os mortos. Mesmo assim, alguns que encontravam Jesus não o reconheciam imediatamente, apesar de terem estado tão próximos dele antes da crucificação. Quanto tempo andaram os discípulos com Jesus? Cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, não é? E será que eles conheciam realmente Jesus? Será que conheciam realmente os ensinos que Jesus lhes deu? E aqui um aspecto importante
que é o facto dos dois discípulos irem a correr, não é? Porque é que os discípulos correram assim tão apressadamente, um à frente do outro, então para ver então, aquilo que Maria Madalena tinha dito. Claro que quando uma notícia destas, que é que gera em nós? Urgência, curiosidade, gera assim certos comportamentos, não é? E podemos ver que o facto de ir um chegou mais rápido, mas ficou na entrada, e outro que foi mais lento entrou diretamente. Vemos aqui os temperamentos diferentes das pessoas. Todos nós temos reações diferentes. Numa questão de urgência, não é? Há pessoas que reagem de uma forma, outras pessoas que reagem de outra. Há pessoas que até que se calhar metem em confusão um certo tipo de urgência, mas naquele momento esquece as suas implicações e age normalmente. E há pessoas que até têm treinos para esse tipo de urgências e podem chegar a esse momento e bloquear. Pronto, temos diferentes reações. Isto nos chama para a atenção para um ponto profundo. Há diferença entre o ver e reconhecer, e há diferença entre o ver e crer. Esta reflexão é fundamental para nós hoje, não é? Hoje parece que está tudo assim meio confuso, então é preciso, há a diferença entre o ver e o reconhecer, e a diferença entre o ver e o reconhecer. Gostaria de desenvolver um bocadinho mais aqui então no capítulo 20 de João, e então avançamos entre o capítulo 11, o versículo 11 e o 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu os dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outros pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ele, cuidando com ordelhado, disse-lhe: Senhor, tu levaste-me e puseste-me, e eu me puseste e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabini, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e disse-lhe que subo para o meu Pai, o vosso Pai, e meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que isto lhes disseram. Portanto, Maria Madalena aqui não reconheceu também, à primeira vista, Jesus Cristo. Então, quando Maria foi para o sepulcro, no primeiro dia da semana, ela viu alguém, mas não reconheceu como Jesus. Não reconheceu como Jesus. E quem é que ela pensava que era? O jardineiro, o cuidador daquele local. E porquê? Porquê é que ela não reconheceu? Porque ela estava de luto, não é? Estava com uma dor profunda, estava com os olhos, se calhar, estava cheio de lágrimas, porque ela disse que estava chorando, e nós cantamos que os olhos com lágrimas parece que, como uso óculos, é graduação, não é? Fica tudo turbo, não temos a percepção de quem era. Jesus ressuscitado ainda não havia sido revelado a ela de forma clara. E que lição podemos tirar isto para nós? A nossa situação emocional, as nossas expectativas, podem turbar a nossa visão espiritual. E até nos impedir de reconhecer Jesus quando Ele está connosco. A voz de Jesus, como Ele chama Maria pelo nome, muitas vezes nos desperta antes dos nossos olhos espirituais se abrirem. Portanto, devemos ter cuidado na nossa forma de comer. Não devemos ter cuidado, não é? Nós não estamos sempre iguais, não acordamos sempre bem dispostos, o nosso dia-a-dia não corre sempre igual e as nossas emoções variam. E por vezes temos Jesus ao nosso lado e nós não o reconhecemos. E isso é uma das perguntas uma de algumas perguntas que eu deixo aqui. Perante esta situação do nosso dia-a-dia, reconheço eu a voz de Deus a falar ao meu lado? Consigo eu ouvir a voz de Deus perante a confusão deste mundo, perante a adrenalina deste mundo? Eu gostava de ler aqui 2 pequenos versículos em Mateus 11, 28. Não percam o capítulo 20 de João. Vamos voltar lá. Em Mateus 11, 28, nos diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Também em Isaías 41, 10.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te esforço e te ajudo e te sustento para a destra da minha justiça. Perante isto que Jesus nos diz que não nos deixa sozinhos, não é? Perante o nosso dia-a-dia, conseguimos nós ouvir esta voz? Conseguimos nós distinguir esta voz, que ainda mais preocupante? Os olhos cheios de lágrimas não veem claramente, que foi aquilo que falei há um bocadinho. Maria Madalena estava junto ao sepulcro chorando. O seu amor por Jesus era sincero, mas a dor destroçou a sua percepção espiritual. Muitas vezes a tristeza, o medo, a desilusão impedem-nos de reconhecer a ação de Deus na nossa vida, não é? E podemos tornar-nos presas vulneráveis, não é? Ou mostrar a nossa vulnerabilidade. Falamos um bocadinho na lição da escola sabatina. E hoje vemos muitas pessoas que andam com estes sentimentos dia a dia, com situações profundas de desespero, e ao recorrerem não ao médico correto, estão-se a pôr vulneráveis, porque estão a demonstrar os seus erros e é um perigo muito grande. E para nós, como povo, mesmo conhecendo as profecias e a esperança da ressurreição, podemos deixar que estas circunstâncias abafem a fé do nosso Cristo vivo. Também devemos ter cuidado, não é só para as pessoas que estão lá fora, mas nós também devemos ter cuidado nesse ponto. As expectativas humanas impedem o reconhecimento, não é? Se estamos o nosso foco à frente daquilo que é as promessas de Deus, também está errado. Maria esperava um corpo morto, não um Salvador vivo. Por isso vê Jesus, mas pensa que é o jardineiro. Daí a confusão, né? Nem todos estavam a reconhecer Jesus, né? Estavam à espera de chegar lá e ver o corpo para o tratar, não é? E chegaram lá, não o encontraram, e depois tiveram a presença de Jesus. Lá está a grande confusão que não deve ter sido. Quando Deus age fora das nossas expectativas, corremos o risco de o não reconhecer. Não é? E isto só é possível se nós não tivermos uma relação com Deus. Se nós tivermos uma relação com Deus, não o vamos reconhecer. Nós, povo adventista, aguardamos a breve volta de Cristo, mas precisamos estar atentos para não viver uma fé mecânica, baseada apenas em ideias e não num relacionamento vivo com Deus. Isto não pode ser de uma forma automática. Tem que ser realmente uma relação com Jesus. Jesus é reconhecido quando Ele nos chama pelo nome. E vemos que então no versículo 16, como é que Ele chama? Maria. E Ele ao chamar por Maria, vemos realmente que havia ali um relacionamento. Senão nos chamava Maria e nem ela conhecia a sua voz. Uma palavra foi suficiente. O relacionamento pessoal abriu-lhe os olhos. Jesus não é reconhecido apenas pelo intelecto, mas pela relação pessoal. E isto é que nos deve marcar a diferença. Porque se nós realmente temos esta relação pessoal, somos um testemunho e somos logo uma parte ativa na missão de Cristo, que vamos falar já aqui em si. Guardamos o sábado, podemos conhecer a doutrina, estudar a profecia, tudo isto são peças essenciais, mas tudo deve conduzir a um encontro pessoal com Cristo. Quando nós temos que ter esse encontro pessoal, não há como fugir. Se não houver este encontro pessoal, se não houver um crescimento, algo está errado. Maria passa de chorosa a missionária. Vejamos logo aqui no versículo de 17 e 18, ela estava a chorar e logo automaticamente passou a missionária, porque diz assim, Jesus enviou-a para os meus irmãos, logo ali, há logo uma ação, não é? E há um espírito de missão. Ela passou automaticamente a ir avisar o resto dos discípulos que Jesus estava ali. Quem reconhece Jesus ressuscitado recebe uma missão. A mensagem da ressurreição está ligada à proclamação do Evangelho Eterno, como temos no capítulo 14 do Apocalipse. A Igreja é chamada a anunciar que Jesus vive e voltará. Estamos a procurar um Jesus que corresponde às nossas ideias ou estamos dispostos a reconhecer Jesus vivo que nos chama pelo nome? Como é que a gente vê Deus? Queremos um Deus construído por nós, que não nos corrige e tal? Nós estamos aqui, nós é que formatamos o nosso Deus? Ou estamos nós dispostos a um Deus que nos chama pelo nosso próprio nome, onde existe realmente uma relação e um crescimento?
Mais à frente, então, vamos continuar aqui no capítulo 20 de João. Vamos ler agora do versículo 19 ao versículo 21, que nos diz, onde Jesus aparece e a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoastes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem retirastes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não ver o sinal dos cravos nas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter na minha mão e no meu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apareceu no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o meu dedo e vê as minhas mãos. E chegada a tua mão, e meteu-a no meu lado, e não sejais incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus depois operou também a presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para creereis em Jesus e a Cristo. Jesus é o Cristo, e Filho de Deus, porque crendo tenhais vida em seu nome. Vamos ver aqui que os discípulos estavam trancados, não é? Estavam logo aqui no início, no capítulo 19, estavam com medo. Na mesma noite, Jesus apareceu no meio dos discípulos que estavam reunidos com ele. Eles viram o Senhor e ficaram com alegria. Mas notemos, antes disso, eles não esperavam verdadeiramente a ressurreição. Havia uma confusão e dúvida em seus corações. E porquê é que os discípulos não reconheceram Jesus? Estavam dominados pela dor, assim como também Maria Madalena. Estavam presos às suas expectativas e precisavam de um encontro pessoal com ele, com Jesus. Um dos pontos interessantes aqui neste capítulo 20, eu há um bocadinho não mencionei, que já deixei de propósito para aqui, foi a forma como Jesus chega no meio deles. Não bateu à porta, foi abrutalhado, não é? Porque eles estavam amedrontados, não é? Estavam confusos, Não, apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Também outro ponto interessante, quando entraram dentro do sepulcro, tinha alguns lençóis no chão, mas aquele que o cobria estava dobrado. Temos aqui um Deus que detalhes que não é deixado ao acaso. E vemos aqui pelo menos aqui 3 vezes a forma como ele apareceu aos discípulos, extraordinário, não é? E este paz seja convosco logo deixou o medo, o receio, e passou logo a alegria dos discípulos ao verem Jesus. Tranquilo. Muito mais tranquilo. E eu pensei nisto, não é? Isto podia chegar ali e trepar à porta, não sei, se calhar eles não abriam, ficavam com medo, pensavam que era tão a perseguição para eles, não é? Podia entrar por uma janela, pronto, outra forma qualquer, mas não. Paz seja convosco, extraordinário, não é? A forma como Deus entrou. Eles precisaram de olhar as mãos e o lado de Jesus para reconhecer e crer plenamente. Não é? E Tomé, a fé condicionada à visão. Ainda bem que o meu Tomé não é muito assim. Em João 20, 24 e 29 relata que Tomé não estava com eles na primeira aparição. Também eu acho que este detalhe não foi ao acaso, foi mesmo para nos deixar aqui uma lição. Quando lhe disseram que tinha visto o Senhor, ele respondeu que só creria se pudesse tocar nas feridas de Jesus. Mas Jesus voltou, falou com ele e disse: não sejas incrédulo, mas crente. Ao qual o Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E então Jesus declarou aos discípulos: bem-aventurados os que viram
os que não viram e creram. Que aplicação temos para nós? A fé que aguarda a Deus não depende apenas de provas visíveis, mas de confiar plenamente na palavra de Deus e no testemunho do ressuscitado, mesmo antes de o ver. E como é que está a minha fé? Como é que eu, perante isto, como é que eu tenho, não é? Uma questão, em que ponto é que estou? Isto deve-nos fazer refletir. Porque não reconheceram uma perspectiva, e temos aqui uma perspectiva. Embora a Bíblia não dê detalhes exatos do momento físico ou natural, a interpretação espiritual pode nos ajudar. A ressurreição de Jesus inaugurou uma realidade espiritual nova, não meramente à volta da vida terrena, como antes. Os seus discípulos, apesar de terem caminhado com ele, ainda não compreendiam plenamente o significado da ressurreição até experimentarem o poder do Espírito de Deus em seus corações. A incredulidade, a surpresa que os impediu de reconhecer Jesus foi tratada pastoralmente por ele, que os ensinou a crer sem ver. Ou seja, foi diretamente tratada pelo mestre. Não deixou esse papel para ninguém. E quando ele sopra realmente o Espírito Santo sobre eles, realmente através dessa relação. E também só ouvi isto porque eles tinham um relacionamento com ele e Jesus conhecia-os verdadeiramente. De uma forma geral, assim, de um resumo, reconhecer Jesus hoje. E este é o ponto principal que eu quero trazer para a nossa reflexão. Esta experiência narrada no capítulo 20 de João revela uma verdade espiritual inquietante. É que é possível estar perto de Jesus e ainda assim não o reconhecer. Temos de ter cuidado. Maria Madalena não era uma estranha, era uma discípula fiel, libertada pelo seu poder e profundamente ligada a ele. Contudo, a dor da perda, da frustração, das expectativas e da limitação de compreensão humana criaram um véu espiritual. E quantos de nós já nos experimentou a dor de uma perda de alguém que nos é querido? E há diferentes formas de aceitar. Há pessoas que aceitam bem, há pessoas que aceitam bem no sentido em que a outra pessoa não está a sofrer, pessoas que não compreendem, não é? Que é um momento delicado, muita gente reage da mesma forma. Mas devemos ter cuidado para não nos tornarmos vulneráveis, porque isto é um aspecto da nossa vida que nos deixa confusos porque é contra a natura, porque Deus não criou o homem para que a gente morra. Portanto, devemos ter cuidado e então manter esta relação com Cristo. Este véu não é exclusivo daquele momento histórico. Ele continua a manifestar-se na vida dos crentes hoje. Para a nossa Igreja, chamada a viver à luz da esperança, da ressurreição e da breve volta de Cristo, esta cena funciona como um espelho espiritual. Podemos estar certos quanto às verdades proféticas, comprometidas com a observância do sábado e ativos na vida da Igreja, mas ainda assim correr o risco de procurar Jesus entre os mortos, isto é, uma fé rotineira, formal e baseada apenas na memória das experiências passadas. É necessário um relacionamento com Deus. Não há outra forma. A ressurreição lembra-nos que Cristo não pertence ao passado. Ele está vivo, presente e ativo na vida do seu povo. Portanto, nós não estamos sozinhos. O momento decisivo ocorre quando Jesus chama a Maria pelo nome, tal como falamos há um bocadinho. Este detalhe revela que o reconhecimento de Cristo não nasce de argumentos teológicos ou de sinais externos, mas do relacionamento pessoal e contínuo com Deus. Deus conhece-nos individualmente, chama-nos pelo nome e deseja uma resposta que vá além da tradição religiosa. Sem esta experiência viva, a fé corre o risco de se tornar fria, mesmo quando a doutrina é correta. Tendo este relacionamento, é este o risco que pode acontecer. Além disso, reconhecer Jesus implica transformação e missão. Reparemos que Maria, quando estava chorosa, e de um versículo para o outro, naquele momento, Jesus meteu logo como missionário. O encontro com Cristo ressuscitado tira o crente do luto espiritual e envia para o serviço. Assim também hoje, uma igreja que verdadeiramente reconhece Jesus não se limita a esperar pela sua volta, mas vive de uma forma ativa, refletindo o seu caráter e proclamando com urgência o amor, a mensagem do Evangelho eterno. Por fim, esta passagem convida-nos a uma pergunta solene e pessoal. Se Jesus se colocasse hoje ao nosso lado, reconheceríamos a sua voz?
reconheceríamos a sua voz? A resposta não depende apenas do que sabemos, mas de com quem caminhamos diariamente. Caminhamos sós ou caminhamos com Jesus? Que o Espírito Santo remova os véus da dor, da rotina e das expectativas humanas, para que possamos reconhecer Cristo vivo agora. E quando Ele voltar em glória, possamos encontrá-lo não como um estranho, mas como um amigo conhecido. E cada um de nós possa dizer como Maria Madalena diz aqui no capítulo, no versículo 16, vi o Senhor. Este é o meu desejo de oração para todos.